Olá! Hoje a gente vai explorar juntos o capítulo 37 do livro do Êxodo. Olha, uma passagem fascinante que descreve a construção de vários objetos sagrados para o tabernáculo. O foco aqui é na habilidade artesanal, sabe? E nos materiais preciosos usados. Exato. O texto nos guia pela execução cuidadosa das peças, seguindo instruções bem precisas. É quase um vislumbre, né, da materialização de conceitos sagrados através do trabalho manual, assim, super detalhado, e do uso de materiais como a acácia e o ouro puro. Vamos começar pela Arca da Aliança. Então, ela era feita de madeira de acácia e com medidas exatas. 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e altura. Um côvado dá mais ou menos meio metro, só para a gente ter uma Isso. ideia, né? E o mais impressionante, para mim, é o detalhe dela ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E ainda tinha uma moldura de ouro em volta. Aham. E a escolha da madeira da acácia é interessante, não só pela durabilidade, mas assim, era um recurso que eles tinham ali na região, né? Faz sentido. E o ouro, claro, remete sempre à pureza, ao divino, àquilo que permanece. E note também a funcionalidade. 4 argolas de ouro nos pés e varais de acácia revestidos de ouro para o transporte. Isso indica, tipo, tanto a santidade da peça quanto a necessidade de mobilidade deles, né? Sim, de locomoção. E a tampa da arca, o tal do propiciatório, era de ouro puro, maciço. Isso, com as mesmas medidas da arca. O que me chama muito a atenção são os 2 querubins nas extremidades. O que eram esses querubins nesse contexto? Então, os querubins aqui são descritos como figuras esculpidas, provavelmente representações de seres angelicais, guardiões, sabe? Entendi. E eram feitos de ouro batido, martelado mesmo, formando uma peça só com a tampa. A descrição da postura deles é bem vívida, asas estendidas para cima, cobrindo a tampa, e os rostos voltados um para o outro e também para o centro da tampa. Nossa. Sugere proteção, né? E foco naquele espaço ali da expiação. E essa técnica do ouro batido, para criar formas tão complexas como parte da peça, nossa, exigia uma perícia notável mesmo. Muita habilidade. Aí, depois da arca, temos a mesa. De novo, olha só, madeira de acácia revestida de ouro puro com as suas próprias medidas. Tinha uma moldura, um rebordo em volta, detalhes em ouro e, mais uma vez, as argolas e os varais de ouro para carregar. Parece um padrão bem claro aqui, né? Sem dúvida, o padrão dos materiais acácia e ouro, e essa previsão para o transporte, são bem consistentes. O texto menciona também os utensílios da mesa. Pratos, tigelas, jarros, tudo de ouro puro. Tudo de ouro. É. E especifica que eram para as ofertas. Então, cada pecinha, por mais simples que pudesse parecer, tinha um propósito litúrgico muito bem definido. Aí chegamos numa peça que é, assim, um destaque. O candelabro, a menora. Feito inteiramente de ouro puro batido. Uma base, a haste principal e 6 braços laterais. O que chama atenção são os detalhes, né? Cálices em forma de flor de amendoeira com botões e flores, repetidos em cada braço e na haste. Muito específico. Muito. E o texto faz questão de enfatizar que tudo isso, a haste, os braços, as decorações, formavam uma só peça com um candelabro. Tudo martelado a partir de um único talento de ouro puro. Um talento. Isso é muito ouro. É bastante coisa. Um talento era uma unidade de peso considerável, talvez mais de 30 quilos. Imagina só a complexidade de esculpir algo tão cheio de detalhes a partir de um bloco maciço de ouro. Difícil até de imaginar. Pois é, se demonstra uma habilidade artesanal assim extraordinária. E talvez simbolize a unidade, a origem divina da luz que ele representava, né? As 7 lâmpadas e os acessórios também, tudo de ouro puro. Próximo item, o altar de incenso. De novo, madeira de acácia, mas dessa vez era quadrado 1 côvado por 1 côvado e alto 2 côvados. Tinham chifres nos cantos superiores, que eram parte da mesma peça, e era revestido de ouro puro no topo, nos lados, nos chifres e com a moldura de ouro. E, claro, argolas e varais para carregar. Exatamente. Essa consistência no design para o transporte reforça muito a natureza itinerante do tabernáculo, né? Naquele momento da narrativa.
E esse altar tinha uma função bem específica, ligada ao incenso, que por sua vez se conectava à oração, à adoração, aquele aroma subindo ao céu, sabe? Para finalizar o capítulo, ele menciona a criação do óleo sagrado para unção e do incenso puro e aromático. E diz que o incenso foi feito segundo a arte do perfumista. Isso. E isso é importante porque mostra que não só os objetos visuais, mas também os elementos olfativos exigiam uma preparação especializada. A habilidade humana, como a do perfumista, era consagrada para criar componentes essenciais do culto, engajando múltiplos sentidos na experiência do sagrado. Realmente, revisitar essa lista é fascinante. A meticulosidade em cada detalhe, sabe? A repetição dos materiais nobres, ouro puro, madeira de acácia e a habilidade que parece quase inconcebível para criar cada objeto descrito ali em Êxodo 37 é muito marcante. Fica a reflexão, né? O que essa dedicação extrema aos detalhes, essa obediência rigorosa às instruções na escolha dos materiais, na execução artesanal, tudo isso registrado com tanta precisão. O que isso nos diz sobre o valor que era atribuído a esses objetos? E como essa narrativa enxerga a relação entre o trabalho humano, tão habilidoso, e a manifestação do sagrado no mundo material? É algo para a gente continuar pensando a respeito.